Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A Câmara dos Deputados, em Brasília, vai promover, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, uma sessão solene para entregar o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. O prêmio é concedido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e homenageia personalidades cujos trabalhos ou ações tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania, na defesa dos direitos femininos e nas questões de gênero no Brasil. Uma das 4 homenageadas deste ano é a cearense Maria Luísa Fontinelli. Professora, participou da implantação do curso de Ciências Sociais da Universidade de Fortaleza, onde coordenou o Núcleo de Documentação e Informação sobre a Mulher. Foi a primeira mulher brasileira eleita prefeita de uma capital, aqui em Fortaleza, isto no ano de 1985. Naquele ano, ocorreu a primeira eleição direta para prefeituras das capitais brasileiras, depois de mais de 20 anos que não existiam eleições diretas, por conta da ditadura militar instalada no Brasil em março de 1964. Os prefeitos naquela época eram indicados pelos governadores dos estados, que por sua vez também eram biônicos. Maria Luísa Fontinelli venceu a eleição de 1985, derrotando o candidato oficial do governo, que era o ex-deputado federal Paz de Andrade, uma figura importante da política cearense. Já na época, Paz era detentor de vários mandatos de deputado federal e uma das lideranças nacionais do seu partido, à época, quer dizer, antes da Revolução, antes da instalação da ditadura, o PSD, porque a ditadura acabou com os partidos políticos no Brasil. Paz tinha como candidato, ele foi candidato pelo PMDB. Existiam 2 partidos, o PMDB e a Arena. Paz tinha como candidato a vice-prefeito um radialista dos mais destacados do estado do Ceará, Narcélio Lima Verde. Maria Luísa fez carreira política sozinha, na campanha da companhia de uma outra figura muito conhecida dos cearenses, Rosa da Fonseca, já falecida. Maria Luísa tinha um irmão vereador de Fortaleza à época, mas tinham ideologias diferentes. Ele era sempre governista e ela uma mulher de esquerda. Foi eleita na legenda do PT, mas logo divergiu da posição do partido. O seu vice-prefeito foi um conhecido municipalista, Américo Barreira. Maria Luísa foi também deputada estadual e federal e abandonou a política partidária faz anos, desencantada com o modo atual da política brasileira, mas não desgarrou-se dos movimentos sociais. Ela merece a honraria. Os petistas mais ligados a Luiziane Lins, a deputada federal Luiziane Lins, estão alegres com o resultado da conversa reservada do governador Eumano de Freitas
com a deputada que quer voltar a ser prefeita de Fortaleza. Este encontro ocorreu na semana passada, como nós havíamos anunciado aqui, de que iria acontecer. Foi em Brasília, num restaurante da capital do país. Mesmo não sabendo, e teve como testemunha o Valdemir Catânio, secretário do governo Elmano. Mesmo não sabendo o teor da conversa entre Elmano e Luiziane, os apoiadores da candidatura da deputada à prefeita de Fortaleza não escondem o contentamento só com a afirmação dela e de Catânio de que o encontro foi muito proveitoso para o seu projeto político do próximo ano. Não há dúvida que Luiziane é a candidata de Elmano à prefeitura de Fortaleza. Primeiro, são ambos do verdadeiro PT. São amigos de longas datas e integrantes do mesmo grupo político no PT. Há anos, eles são amigos e integrantes do mesmo grupo há anos. Elmano não precisa vir a público agora dizer que Luiziane é sua candidata. Ele precisa de tranquilidade para governar e, neste momento, principalmente, que é de grandes dificuldades, ele não pode e nem deve antecipar a disputa na sua base aliada, pois dentro dela há quem não concorde com a candidatura de Luiziane, como no caso Camilo Santana. Como se não bastasse o encontro da semana passada em Brasília, onde os dois conversaram reservadamente, tendo como testemunho o Valdemir Catânio, um dos principais aliados de Luiziane. Daqui a pouco, os dois, Elmano e Luiziane, também sozinhos, tendo ao lado Catânio, vão almoçar no Palácio da Abolição. No meio da tarde, os dois vão para Brasília. E aí, Luiziane, pela primeira vez, depois de vários anos que o governo do Estado tem um jatinho à sua disposição, vai viajar, vai gozar da mordomia do governo do Estado, porque ela vai com o governador Elmano para Brasília, logo depois do almoço de logo mais. E, óbvio, vão conversando sobre política. No primeiro encontro de Brasília, é possível que Luiziane tenha mais reclamado do tratamento que recebe do governo do que propriamente de detalhamento de sua postulação à Prefeitura de Fortaleza, o que deve acontecer neste almoço e na viagem para a Brasília. Aliás, o governador Elmano vai experimentar um ambiente de turbulência nas eleições municipais do próximo ano por conta do arco de aliança que formou para ser eleito governador do Ceará. Na maioria dos municípios cearenses, as disputas por prefeitura serão entre os seus aliados, começando por Quixadá, onde o ex-prefeito Hilário Marques já iniciou sua campanha para voltar à prefeitura daquele município. O prefeito de Quixadá, o atual, votou para deputado estadual em Salmito Filho, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Elmano. Mas o prefeito agora vai votar para deputado estadual em Osmar Baquite, que foi, na disputa municipal passada, candidato a vice-prefeito
na chapa derrotada de Hilário Marques. Osmar é da base política de Elmano. Então, neste quadro, agora pintado, como ficará o governador Elmano em Quixadá? Provavelmente ficará com Hilário Marques, petista tradicional como ele e integrante do grupo do deputado José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. O próprio Hilário tem um cargo, embora no escalão inferior, do governo Lula em Brasília. E, como o caso de Hilário, teremos vários pelo interior cearense para dificultar a relação do governador Elmano com aliados. O senador Eduardo Braga vai ler o seu relatório parcial sobre a reforma tributária amanhã. A reforma tributária está longe de ser consenso no Senado, embora tenha sido aprovada na Câmara no fim do primeiro semestre deste ano, sem muito atropelo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O relator da PEC, da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB, deve apresentar seu relatório final nesta terça-feira, 24 de outubro, na CCJ. O Poder 360 apurou que a data foi acordada em uma reunião de Braga com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, por conta do feriado de finados em 2 de novembro e com a expectativa de que haja pedidos de vista, o relator e Pacheco trabalham com a data de 7 de novembro como limite para o texto ser aprovado na CCJ e ir a plenário. O objetivo é que o texto comece a ser discutido no mesmo dia. A proposta teria de 7 a 9 de novembro para ser discutida e aprovada no Senado, retornando à Câmara. Braga já adiou a apresentação do seu parecer mais de uma vez. Depois de ser votada no Senado, a reforma precisará voltar à Câmara dos Deputados. Caso os deputados mudem o texto, retornará para os senadores novamente. A proposta é uma das principais pautas do governo no Congresso em 2023. O município de Caucaia está sendo administrado pelo presidente da Câmara Municipal daquele município, em razão de uma viagem ao exterior do prefeito Vitor Valim e do seu vice, Deusinho Filho. Eles não combinaram fazer a viagem no mesmo tempo. Afinal, estão rompidos e hoje são inimigos, não apenas adversários políticos. Eles hoje são inimigos. Deusinho havia... Isso é interessante. Deusinho havia programado a viagem há dias. Mas, como coincidências sempre existem, Deusinho entrou no avião com a sua mãe e outros acompanhantes, e na aeronave já estava a mulher do prefeito Valim e o filho, indo para o mesmo destino, a Europa. A mulher do prefeito, dizem, ao ver Deusinho no mesmo avião, ligou de imediato para o marido, não simplesmente para dar a informação de que o vice estava indo para o seu mesmo destino, mas para dizer que, olha, tu evita tirar férias com a família para não dar vez ao vice, está aqui, o vice está viajando. E agora? Pois bem, imediatamente, Vitor Valim providenciou uma passagem para o dia seguinte e foi ao encontro da mulher e filho, permitindo assim que o vice-presidente da Câmara, Danilo Menezes,
assumisse o cargo de prefeito do município de Caucaia. Deusinho ainda foi aconselhado por amigos a voltar imediatamente e assumir o cargo. Mas outros amigos o aconselharam a continuar curtindo as férias para não passar a ideia de ser só mesmo um politiqueiro. Essa briga, ou melhor, briga entre prefeito e vice, está acontecendo agora em muitos dos municípios cearenses. Geralmente, na formação dessas chapas, o vice entra ali para garantir uma composição política. Muitas vezes ele não tem nenhuma ligação com o candidato a prefeito, nenhuma afinidade. E isso faz com que, imediatamente após a eleição, eles rompam. No caso de Caucaia, prefeito e vice vivem às turras faz algum tempo. Hoje, quem manda na prefeitura de Caucaia é um tal de português, o mesmo que contribuiu para a péssima administração do ex-prefeito Washington Góes. A disputa pela prefeitura de Caucaia deve envolver uns 5 candidatos a prefeito, mas, bem antecipadamente, as chapas ainda não estão formadas, não há candidato oficialmente definido, porque isso só acontecerá em julho do próximo ano, mas já há um acordo entre todos os candidatos de que o que for para o segundo turno com o prefeito, é bom lembrar que Caucaia é o único município do interior cearense, ou é o único município do estado do Ceará, fora a capital, Fortaleza, que tem segundo turno na eleição para prefeito, caso nenhum dos candidatos consiga os 50% dos votos mais um para ser eleito no primeiro turno. Pois bem, todos os pretensos candidatos a prefeito estão acordados nesse sentido, o que significa dizer que Vitor Valim é o inimigo comum de todos os políticos do município de Caucaia nos dias de hoje. Agora vamos saber quais são as manchetes dos principais veículos nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Bom, com as atualizações feitas nos jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre eleições presidenciais no nosso país vizinho, a Argentina. Milei versus Massa. O apelo à mudança e à aproximação do centro podem definir o segundo turno na Argentina. Libertário carrega apoio dos jovens, cansados da casta política e a esperança de obter o apoio do centro-direita. Peronista recuperou espaço com mensagem de união e uma enxurrada de medidas populistas. Massa, que no primeiro turno ontem, domingo, dia 22 de outubro, passou à frente de Milei na Argentina. Sobre política aqui no Brasil, a Polícia Federal investiga se a campanha de Tarcísio Freitas, atual governador do estado de São Paulo, forjou um atentado para favorecê-lo na eleição geral do ano passado. Palácio dos Bandeirantes diz que o caso já foi apurado e esclarecido, e aliados do governo dizem que despacho que abriu investigação é amplo demais. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete no Patente. O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltam à rotina da esplanada sob pressão por cargos e votações após esse período em que Lula esteve afastado das reuniões presenciais após sua cirurgia.
Também temos sobre violência no estado de São Paulo. Um ataque à escola pública deixa uma aluna morta e 3 feridas. E uma pessoa foi presa na manhã desta segunda-feira. Sobre universidades, o número de novos cotistas nas universidades federais tem a maior queda, infelizmente, durante 10 anos. Agora, com os destaques da Folha de São Paulo, temos sobre Forças Armadas, que o Exército se nega a explicar o uso de software espião investigado pela Polícia Federal. Temos também uma entrevista da Folha de São Paulo que o ministro admite rever restrição de origens de voo para Santos Dumont. Novo aeroporto em São Paulo terá estudo de viabilidade técnica em 60 dias. E sobre violência, agressor de irmã do ministro Cristiano Zanin é indiciado por lesão corporal e maus-trato de animais. Esse homem afirmou que tentou se proteger e a polícia entendeu que houve intenção de ferir a irmã do ministro. Bom, o desembargador Teodoro Silva Santos, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, será o terceiro nome ou personagem desembargador a ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado depois de amanhã, quarta-feira, indicado que foi pelo presidente Lula para assumir uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A nomeação de um ministro das Cortes Superiores é um ato complexo, pois envolve a indicação do presidente da República, que escolhe um nome da sua preferência e o encaminha uma mensagem ao Senado, indicando este nome para uma vaga em um dos tribunais, Supremo, STJ, TSE, por aí vai. E depois, quando o Senado recebe, marca então na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina. E essa sabatina é para saber realmente se o indicado preenche as as qualificações exigidas para o cargo. Geralmente é pro forma esta sabatina, mas ela tem que acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. E depois o nome, quer seja aprovado ou não na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, geralmente vai para o Senado, o plenário do Senado. E o plenário do Senado, então, vota sim ou não, aprovando a indicação do nome ou rejeitando o nome. Não há notícia na história recente de que o Senado tenha rejeitado algum nome do presidente da República para os tribunais superiores. Então, aprovado o nome, o presidente da República, então, faz a nomeação do novo ministro. Teodoro Silva Santos é o representante do Estado do Ceará. Existem 2 outros desembargadores que também foram indicados, mas são de estados diferentes. São 3 vagas existentes no Superior Tribunal de Justiça. Bom, esta nossa informação eu peço a máxima atenção dos nossos ouvintes, porque ela tem implicações várias. É um decreto do governador Eumano de Freitas, que foi assinado no dia 19 de outubro deste ano. É o decreto número 35.719. O governador diz: delega competência na forma que indica. O governador do Estado do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 88, inciso 4 da Constituição do Estado do Ceará, e considerando a competência geral do chefe do Poder Executivo para subscrever e celebrar instrumentos relativos a matérias de interesse do Serviço Público Estadual, considerando
o disposto na Lei 16.710, de 21 de dezembro de 2018, que trata do modelo de gestão do Poder Executivo e altera a estrutura da administração estadual, considerando a necessidade de otimizar o serviço administrativo no âmbito do Poder Executivo, decreta. E atenção, esse atenção é nosso. Artigo 1º. Fica delegada ao dirigente máximo da Secretaria da Infraestrutura, CEINFRA, a competência para exame da conveniência/oportunidade, significa dizer, o exame da conveniência ou oportunidade, e a subscrição de acordo judicial ou extrajudicial tendente a viabilizar a conclusão da obra da linha leste do metrô de Fortaleza, atualmente regida pelo contrato, e ele dá lá os detalhes do contrato. Chamo a atenção para este fato, porque o ex-secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, Lúcio Gomes, assinou uma manifestação ao deixar a secretaria com relação a essa questão da obra do metrô, da linha leste do metrô de Fortaleza, que está paralisado faz um bom tempo. Ele disse que o consórcio estava querendo cobrar mais do que o devido no reafirmamento, no realinhamento do contrato da obra. Ele estava pedindo muito mais dinheiro do que era devido. Pois bem, a ação foi judicializada e agora tem esse decreto do governador. O governador dá carta branca ao secretário da Infraestrutura para negociar. E será que ele vai negociar levando em consideração os interesses do erário estadual? O erário estadual já anda com muita dificuldade. Não se pode facilitar a preço de que a obra precisa continuar, e ela realmente precisa. Já faz muito tempo que está parada, mas ela não precisa continuar a qualquer custo, não. Os cearenses precisam ficar atentos sobre essa negociação para que o Estado não venha a perder muito mais dinheiro do que com a obra paralisada atualmente. Com esta observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!